A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento, estaremos fazendo o resumo da lição de número 9, a ser ministrada no próximo domingo, dia 2 de junho de 2019. O título da lição é A Igreja e Sua Organização. Antes do resumo, mais uma vez quero agradecer a todos os irmãos que têm assistido os nossos vídeos e se inscrito no nosso canal, deixado o seu like. É isso, irmãos, que nos incentiva a continuar com esse nosso projeto. Posto isso, vamos à lição. A igreja e sua organização. Nesse ponto é interessante a gente entender o que é organismo e organização. Organismo, segundo a biologia, é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Figuradamente, a igreja é um organismo, pois é o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27. Organização. Organização, ela é definida pelo professor Antônio César Maximiano, no seu livro Introdução à Administração, como sendo uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. E acrescenta, por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis por uma só pessoa. Dessa forma, a igreja, coluna e baluarte da verdade, conforme 1 Timóteo 3,15, é também uma organização formada por indivíduos que se esforçam para realizar um propósito coletivo e impossível de ser alcançado por apenas uma pessoa. Ou seja, cumprir a ordem do Senhor, ir por todo o mundo para evangelizar e fazer discípulos, conforme Mateus 28, 29 e 20 e Marcos 16, 15. O nosso textuário diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo é um missionário enviado pelo Senhor para abrir igrejas, trabalhos e pastorear pastores. Já o profeta é usado pelo Senhor com uma mensagem de reavivamento, visando a exortação, a edificação e a consolação da igreja. O evangelista é o arauto do Senhor, aquele que, por meio da mensagem de boas novas, irá ganhar almas para o Senhor. O pastor, por sua vez, irá pastorear essas almas ganhas pelo evangelista, procurando, como um verdadeiro líder, conduzi-las para o céu. E, por fim, o mestre, que, diante de Deus, é o responsável pelo ensino bíblico de forma sistemática na igreja. São os mestres que dão o equilíbrio bíblico-teológico à comunidade de fé. Verdade aplicada. A organização da igreja serve o propósito de perpetuar o trabalho de Cristo e criar as condições mínimas de subsistência. Paulo, por exemplo, organizava seus convertidos em comunidades denominadas igrejas locais. Dessa forma, ele promovia os meios pelos quais eles fossem edificados, instruídos, celebrassem a ceia, cultuassem a Deus e se envolvessem no próprio projeto de expansão do cristianismo. Paulo os batizava, elegia presbíteros dentre eles, a quem encarregava do rebanho, conforme Atos 14, de 21 a 23, e, depois de algum tempo, voltava para supervisioná-los, conforme Atos 15, 36, Atos 16, de 4 a 5 e Atos 18, 23.
Objetivos da lição: primeiro, explicar a função básica do ministério. Segundo, definir as características do líder cristão. E terceiro, citar as condições de ser membro. Os textos de referência encontram-se em Atos, capítulo 6, versículos 2, 3, Atos, capítulo 14, versículo 23 e Tito, capítulo 1, versículo 5. Atos 6:1 relata que, com o crescimento do número dos discípulos, os judeus denominados gregos, porque falavam esse idioma, já que eles vieram da diáspora, estavam murmurando por se sentirem discriminados pelos demais membros da igreja primitiva, na sua maioria composta por judeus denominados hebreus, que eram naturais da Palestina e que falavam aramaico. Em Atos 6:2, vemos que cabia aos apóstolos se dedicar à oração, ao ministério da palavra, conforme o versículo 4, e não podiam, ao mesmo tempo, servir às mesas. Atos 6:3 nos mostra que a solução dada pelos apóstolos foi escolher, pela congregação, 7 varões para assumirem esse serviço, que tivessem o seguinte perfil: primeiro, ser membro da congregação. Segundo, ter boa reputação. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. E, quarto, ser sábio. Atos 14:23, de acordo com a Nova Versão Internacional, diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes nas recém-formadas igrejas em Listra, Icônio e Antioquia, presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram, ou seja, consagraram ao Senhor, em quem haviam confiado. E, juntamente com Tito 1:5, em que Paulo expressamente diz para Tito que lhe entregou a liderança da igreja em Creta, para colocar em ordem algumas coisas e estabelecer presbíteros locais. Irmãos e irmãs, analisando esses 2 últimos textos, podemos concluir que o estabelecimento de lideranças locais era uma atribuição apostólica e que seguia, como no caso do envio de Barnabé e Saulo como missionários, em Atos 13, de 1 a 3, o seguinte critério. Primeiro, os candidatos eram pessoas de capacidade reconhecida pela congregação. Segundo, oravam e jejuavam buscando a confirmação do Senhor. E, terceiro, consagravam, com imposição de mãos, os escolhidos ao Senhor. Introdução. Apesar do termo igreja originalmente se definir com as pessoas, a organização e instituição igreja serve o propósito de perpetuar e melhorar o trabalho realizado aqui na Terra. Ponto 1. O ministério. As principais funções do ministério são a pregação da palavra e a administração das coisas do Senhor. Cabe ao ministério priorizar a proclamação do reino de Deus e criar suporte para o mesmo. A igreja, como organização, depende da ação de uma liderança que envolve, em resumo, as seguintes atribuições. Primeiro, no campo espiritual, ser modelo e referencial para o povo, conforme 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Segundo, dedicar-se à leitura, pregação e ensino, conforme 1 Timóteo 4,13, que diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Terceiro, formar líderes para lhe ajudar, conforme 2 Timóteo 2,2, que diz assim:
E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Segundo, no campo administrativo, ele tem que organizar e supervisionar a secretaria, a tesouraria e demais departamentos da igreja, conforme Ezequiel 44:14. 1.1 Os ministros. 1 Timóteo 3:1 diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Porém, Mateus 18:4 diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Em João 13, de 4 a 17, o próprio Senhor Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos mostra claramente o que significa ser um ministro na obra de Deus. Como diz Filipenses 2, de 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos e irmãs, o ministro, cada vez que assume uma posição maior, mais humilde ele deve ser. 1.2 O presbitério. Presbítero, do grego ancião, no Novo Testamento, refere-se a um líder nas congregações cristãs locais. Tal denominação era usada principalmente pelos cristãos judeus, sendo que os cristãos gentios usavam preferencialmente o termo bispo, que do grego significa administrador. No protestantismo atual, são usados os termos pastor, ministro e também ancião. Em Atos, capítulo 20, versículo 17, Paulo estava em Éfeso e mandou chamar os anciãos, ou seja, presbíteros, da igreja de Mileto. E em Atos 20 e 28, também os chama de bispos e de pastores. Seus pré-requisitos e funções, os irmãos podem verificar lendo, por exemplo, os seguintes textos: Atos 6:4, 1 Timóteo 3, 2 a 7, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1, 5 e 6, Tiago 5, 14 e 1 Pedro 5, 1 e 2. 1.3 O diaconato. O termo diácono, do grego ministro, servo, ajudante, é aplicado aos clérigos de igrejas de origens cristãs, nas suas várias denominações. Dependendo da tradição denominacional, o diácono pode ser permanente ou um estágio para a ordenação ao presbitério. O propósito pelo qual foi criado e seus requisitos já foram vistos nos comentários dos textos de referência. Outras suas qualificações são também encontradas em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Mas, com o passar do tempo e por necessidade da obra, a sua atuação foi sendo ampliada e, do serviço das mesas, passou a atuar como porteiro, cuidando da limpeza, da manutenção da congregação, ajudando na dinâmica dos cultos e etc. Além disso, eles também começaram a pregar, dirigir reuniões de louvor e adoração, sempre que necessário. Não podemos nos esquecer que o primeiro mártir cristão foi o diácono Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, cheio de sabedoria do Espírito Santo e mestre da palavra, conforme Atos 6, de 8 a 15 e Atos 7, de 1 a 60. Também não podemos nos esquecer do diácono evangelista Filipe, que evangelizou Samaria, conforme Atos 8, de 5 a 13, um oficial eunuco e outras cidades,
inclusive Cesareia, capital administrativa romana da Palestina. Podemos constatar isso em Atos 8, de 26 a 40. Ponto 2. A liderança cristã. A liderança cristã constitui-se, basicamente, do exemplo e do serviço, no qual o líder influencia a partir da vida de Jesus Cristo. 2.1. O exemplo. 1 Pedro 2,21, na Nova Versão Internacional, diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Paulo, em 1 Coríntios 11:1, também na NVI, diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. John Calvin Maxwell, nascido em 1947, um autor cristão evangélico, conferencista e pastor, disse: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. 2.2. Autoridade moral. Algumas pessoas são especialmente respeitadas porque mantêm um comportamento exemplar, ou, então, porque se destacam pela conexão entre o que dizem e o que fazem. Estes indivíduos podem tornar-se uma autoridade moral para com as pessoas ao seu redor e para com o conjunto da sociedade. O apóstolo Paulo se esforçava para manter a sua moral ilibada, a ponto de dizer em 1 Coríntios 9:27, NVI: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 2.3. Dons ministeriais. É importante separarmos dons ministeriais de títulos ministeriais. Por exemplo, existem pessoas que têm o título de pastor, mas que não têm o dom ministerial de pastor, pois não sabem apacentar o rebanho que está sob a sua responsabilidade. Dons ministeriais são dados por Deus, conforme 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. Já os ofícios são dados pelos homens, e nem sempre de acordo com os critérios divinos. No entanto, é dever daqueles que exercem um ofício na estrutura organizacional da Igreja buscar, com dedicação, os melhores dons, conforme nos ensina 1 Coríntios 12:31. Ponto 3. A membresia. É rica de lições a identificação dos que estão em Cristo como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e versículo 27. E, consequentemente, membros uns dos outros. Romanos 12:5, Efésios 4:25. Trata-se de utilizar o corpo humano como uma ilustração da vida corporificada dos discípulos de Cristo. Efésios 4:15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E Efésios 4:16 diz assim: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. 3.1. Os membros. Hebreus 6, de 1 e 2, nos informa acerca dos ensinos elementares a respeito do cristão. Arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, os batismos em água e no Espírito Santo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E também nos exorta a avançar para a maturidade na vida cristã. Atos 2, 41 a 47, nos informa que, após serem batizados, os cristãos primitivos viviam unidos, em comunhão plena e, nesse ambiente,
Deus fazia crescer a sua obra. Jesus, em João 17:21, ora para que nós sejamos um, como Ele e o Pai. Isso torna-se possível se formos membros ativos de uma comunidade cristã, confessando os nossos pecados, orando uns pelos outros para sermos curados, conforme Tiago 5,16, e levando a carga um dos outros, conforme Gálatas 6,2. 3.2. Os desigrejados. Tendo em vista o tópico anterior, não há a menor base bíblica que sustente a opção de se ser um crente desigrejado. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, conforme Hebreus 10:25. Existe um corinho que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. 3.3. Privilégios e deveres. Vejamos alguns privilégios de ser membro de uma igreja local. Primeiro, ter a alegria da comunhão com os irmãos. Salmo 133. Segundo, desfrutar de um local apropriado para a oração. Mateus 21:13. Terceiro, estar num local onde a palavra de Deus é pregada e ensinada. Isaías 2:3. Quarto, participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Vejamos também alguns deveres do membro. Primeiro, frequentar e participar ativamente dos cultos e reuniões. Hebreus 10:25, 1 Coríntios 14:26. Segundo, cuidar dos demais membros. 1 Coríntios 12:25, Gálatas 6:10. Terceiro, obedecer os líderes. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, e Hebreus 13:17. Quarto, ofertar com alegria. 2 Coríntios 9:27. O hino 144 da harpa cristã diz assim na sua primeira estrofe e coro: a Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Ó, vem, 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 vem. Vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Conclusão. Assim é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes, como atestado também na formação de Israel como povo de Deus. Deste modo, a institucionalização da Igreja, conforme os princípios bíblicos, contribui para que as igrejas locais cumpram a missão dada por Jesus Cristo até que Ele venha. Efésios 4:13. Nesse ponto, irmãos e irmãs, estamos encerrando o nosso breve comentário sobre essa lição. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, e a minha oração é que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor.